Es un honor para mí darles Uma honra para mim dar as boas-vindas para vocês nessa primeira jornada virtual da IP Unesco, o Escritório para a América Latina, para onde vai a educação e o planejamento, ou a perspectiva sobre o planejamento educacional na América Latina. Eu sou Mariana Cruz Seixas, eu estou encarregada da área de educação e é uma grande honra para mim dar as boas-vindas e agradecer a confiança e o tempo, porque nós sabemos que há um ano que estamos com muitos eventos desse tipo e, lamentavelmente, hoje não vai poder nos acompanhar o nosso diretor, que manda para vocês as suas cumprimentações e agradece a sua presença. E, em primeiro lugar, quero destacar a pergunta que dá nome à jornada: para onde vai a educação? Quando nós pensamos nessa jornada, nós acordamos na equipe da IP que nós sabemos muito bem para onde deveria ir, mas sabemos que, lamentavelmente, com a pandemia da Covid-19, não necessariamente estamos indo para esse lugar, que é poder incluir a todas as pessoas de todos os países nos processos educacionais. O que está incluído na Agenda 2030, no objetivo número 4 de desenvolvimento. Por exemplo, um estudo da Unicef indica que 1 de cada 3 crianças perderam um ano escolar durante da pandemia. 3 de cada 5 crianças, esses 3 de cada 5 crianças moram na América Latina e o Caribe, o que nos coloca em um lugar de maior responsabilidade no mundo. Hoje, nesse mesmo estudo, o fechamento de escolas na região, o fechamento da presencialidade das escolas está sendo o mais cumprido, continuado dos países do mundo. Então, há um ano do início da pandemia, consideramos que era importante abrir esse espaço de reflexão sobre os diferentes aprendizados que essa experiência nos deixa para poder planejar o futuro da educação, justamente para poder ir nessa direção que está incluído no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8. Contrariamente ao que nós poderíamos pensar numa situação de emergência, o planejamento tem um valor fundamental. Como planejadores e planejadoras, essa situação nos coloca em um lugar de interpelação mais importante nos diferentes espaços de gestão, porque o propósito do planejamento implica dar um âmbito de coerência e visão para o futuro da educação. Em poucas palavras, esse evento é uma ferramenta para entender, imaginar, mudar a educação e imaginar um melhor futuro para as nossas crianças e jovens e adolescentes. O Instituto Internacional de Planejamento da Educação da Unesco, nós trabalhamos todos os dias com um mandato muito claro, que é fortalecer as ferramentas de planejamento e gestão dos Estados-membros. Por isso, desenvolvemos uma linha de formação da qual vou falar depois do painel de luxo que temos hoje, para precisamente poder cumprir com esse mandado. Então, antes de apresentar os meus colegas do painel, eu agradeço novamente a sua confiança e a sua presença hoje nesse encontro. Hoje nos acompanha como painelistas, Maria Rebeca Otero, que é coordenadora de Educação da Unesco Brasil. A Rebeca é uma amiga da Casa Bem, todas as pessoas que nos acompanham hoje são. Ela tem um mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, é especialista em saúde pública pela Universidade de Campinas e tem um curso de aperfeiçoamento em avaliação e planejamento educacional na sede da IP Unesco em Paris. Desde setembro de 2012, trabalha como coordenadora de Educação da Unesco Brasil. De 2001 até 2012, foi responsável de projetos de educação dirigidos às áreas de educação profissional, educação para a saúde e educação preventiva
em HIV, AIDS, e nesse mesmo escritório implementou projetos em parceria com com o Escritório Regional de Educação da Unesco em África, em países de fala portuguesa, de 2007 até 2011. Também trabalhou na Unicamp e no governo federal do Brasil durante 15 anos. Além disso, nós nos conhecemos na última viagem que eu consegui fazer para a IPE e Unesco em março de 2020. É um ano já, o que parece incrível. A segunda pessoa que nos acompanha hoje, eu vou apresentar primeiro as mulheres, é a colega Amparo Naranjo Grijalva, que ela é assessora no escritório. Ela é economista e tem um mestrado em economia. Ela, há mais de 6 anos que trabalha no campo da educação e 10 anos em gerência e gestão de projetos de desenvolvimento social e produtivo. Ela tem habilidades em planejamento estratégico de políticas públicas, negociação de convênios, construção de agendas de cooperação e também tem trabalhado em tarefas de docência, pesquisa e gestão de conhecimento. E eu também tenho orgulho de contar e compartilhar com vocês que finalizou o programa regional em gestão e políticas educacionais. Ela finalizou esse programa no ano passado. E, por último, eu vou apresentar o Daniel Crespo, que é o coordenador nacional do Ministério de Educação do Chile. Ele é licenciado em bacharel em comunicação social e filosofia, tem um mestrado em direção e gestão educacional de qualidade, coordenador nacional de apoio à melhora educacional do Ministério de Educação do Chile e coordena uma equipe de 600 pessoas responsáveis do apoio técnico-pedagógico dos estabelecimentos. Também diretor nacional do plano Escolas Arriba, que procura apoiar os estabelecimentos com menor desempenho. Também, assim como Amparo, ele se formou em outro dos cursos do IPE, no ano passado também. Depois dessas apresentações, quero lembrar que o objetivo é promover um espaço de intercâmbio. As pessoas aqui protagonistas são Amparo, Rebeca e Daniel. Eu apenas vou fomentar as perguntas, fomentar a reflexão através de perguntas, porque reformulando a pergunta para onde vai a educação e para onde deveria, e pensando nas ferramentas para fortalecer o planejamento, eu pensaria que a pergunta deveria ser, em vez de para onde vamos, é como conseguir isso. Então, se vocês concordam, eu já vou para as perguntas e eu desejo que o intercâmbio seja excelente e que vocês possam desfrutá-lo. Primeira pergunta, se vocês já estão preparados e preparadas, que formas de organização e modalidades são necessárias para continuar no caminho da inclusão de todas as pessoas nos processos educativos? E antes de dar passar a palavra para a Rebeca Otero, destacar que a pandemia colocou em evidência as inequidades já existentes. Então, essa pergunta é ainda mais relevante. Rebeca, pode começar. Enquanto nós esperamos a Rebeca, talvez podemos começar com o Amparo. Bem, obrigada, Mariana, e a toda a equipe do IPE. É uma honra poder acompanhar vocês nessa manhã e compartilhar esse painel com a Rebeca e com o Daniel. E fazer essa gestão do conhecimento. E eu começo a resposta. Eu penso que dentro das modalidades e formas de organização tem sido um pouco natural na região ter esses espaços em que estamos fazendo uma gestão do conhecimento que tem nos fortalecido muito de saber
como os sistemas educacionais estamos atuando e para poder tomar decisões em um tempo muito rápido. Esse é o primeiro elemento que eu gostaria de destacar, fortalecer as capacidades através desses intercâmbios, para conseguir uma coisa que seja mais natural e automático, que isso é o que está nos demandando o contexto atual. E depois, na parte técnica da educação, eu penso que a grande herança que nos deixa a pandemia é a flexibilização do sistema, das modalidades, das ofertas educacionais, principalmente, e vamos ficar por muito tempo com modalidades de alternância semipresencial, como educação em casa, e com adaptação dos elementos da gestão educacional para esse sistema que nos permite continuar com a dinâmica de ensino e aprendizagem. Esse também é um elemento que eu gostaria de destacar. Todos os nossos sistemas educacionais, com as limitações e fortalezas, imediatamente tivemos o problema diante e procuramos todos os mecanismos para continuar um mecanismo de aprendizado em formatos remotos e fomos adaptando tecnologias, currículos e muitos outros elementos que na educação sempre são sistêmicos e multidisciplinares e que também tiveram que enfrentar uma restrição de orçamento importante. Outras das formas de educação que nos deixa a emergência sanitária é a participação da família e da comunidade. Por exemplo, no Equador, implementamos, desde agosto, a conformação de planos de continuidade educacional, que são formas em que a escola, com a comunidade, com os pais, como vai se organizar para uma volta progressiva e alternada e voluntária da volta para a escola. Podem usar a infraestrutura ou ficar em casa, e também acontece uma coordenação com as entidades de segurança de saúde de cada território. Isso nos permitiu promover as capacidades de planejamento em cada território, embora tenha sido um processo bem cumprido, porque não estava no começo a faculdade de aprovar essa volta. Há quase um ano que conseguimos nos organizar para as próximas fases da pandemia, a alternância e, finalmente, desejamos a volta progressiva. Outra das formas de organização importante é a articulação setorial, que muitas vezes foi um desafio importante, mas agora foi uma das poucas maneiras de enfrentar esses desafios, a vinculação com as faculdades de educação, a universidade, e temos o grande desafio de fortalecer esses apoios aos docentes e aos estudantes, as tutorias, os estudantes em suas casas, e tudo isso foi preciso fortalecer também o acompanhamento das nossas comunidades educacionais na prevenção da violência, a proteção completa dos direitos e a proteção, porque também as famílias e os nossos jovens estiveram mais expostos a situações de violência. Então, houve uma ação interinstitucional com os governos locais, com as entidades de proteção, novamente com a academia, e também poderia ter sido mais difícil essa união, e devemos continuar aprofundando nessas ações e dar continuidade. Também gostaria de destacar o diálogo. Definitivamente, esse ano tem sido questionadas muitas bases de como estava organizada a educação, e a educação também, eu penso que não vai ser igual depois dessa emergência sanitária. E isso nos convida a pensar em como deve se renovar a educação, como as políticas de educação devem ser diferentes, e para isso devemos começar a dialogar muito. No Equador, principalmente nesse ano, nós
temos decidido abrir as redes como para a cooperação internacional e conformar um comitê com assessoramento internacional para validar políticas públicas e poder implementá-las rapidamente. Nos últimos meses, empreendemos um mecanismo inspirado na proposta global da Unesco sobre a construção de um plano estratégico para a educação do Equador. Nós queremos baixar a terra essa frase de que toda crise é uma oportunidade, e nós empreendemos uma consulta com toda a comunidade educativa, que participaram quase 400 mil pessoas, grupos focais sobre os temas mais importantes da educação, e um grande fórum nacional, que foi no dia 18, na semana passada. Nós estamos processando todos essa informação desses processos que começamos em dezembro. Nós queremos entregar à Unesco a voz do Equador, e também temos mudança de governo aqui no Equador e queremos entregar essa informação ao governo entrante. Então, muito obrigada, Amparo. Eu avisei antes que eu vou ser muito estrita com o tema dos tempos, e antes de dar a palavra para outra das panelistas, a Rebeca Otero, eu quero esclarecer que a Rebeca nos disse que estava com problemas de conectividade, então, como eu já falei, é um evento onde nós estamos dialogando. Agora estamos habilitando a interpretação para você poder responder essa parte da pergunta. E Amparo vai continuar depois. Muitas graças. Muito obrigada. A conexão se perdeu. Eu vou falar em português. Então, gostaria de agradecer ao IPE por essa oportunidade de ter participado deste evento, né, muito importante. Gostaria também de lembrar a todos os brasileiros que estão assistindo que o IPE tem cursos maravilhosos de planejamento educacional, que podem ser acessados por gestores educacionais, profissionais de educação. E eu agradeço, então, a Mariana Crucelas, minha colega, e ao diretor Pablo Cevallos. Com relação às formas de organização e planejamento, numa situação normal, a questão da inclusão é extremamente importante. Fazer um diagnóstico de onde estamos, da região, de quais são os grupos mais vulneráveis, quais os problemas existentes na comunidade, é fundamental para que possamos organizar melhor a inclusão na educação. E um outro ponto é que precisamos dar a verdadeira oportunidade de aprendizagem para essas crianças, trazendo-as para a escola, ou seja, integrando a escola, mas não só integrando, fazendo uma verdadeira inclusão, dando essa oportunidade de aprendizagem. E, para isso, nós precisamos criar as condições para que isso ocorra, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer inclusão de estudantes indígenas, eu tenho que pensar que eu vou precisar ter uma escola bilíngue, que eu vou precisar atuar na língua materna daquele estudante, levar em considerações os aspectos culturais. Se é um estudante que tem alguma deficiência, eu tenho que levar em consideração essa questão, a infraestrutura, capacitar os professores. Em pesquisa recente da OCDE, um dos pontos que os professores mais gostariam, isso foi no Brasil, era uma capacitação para atender esse tipo de estudante. Então, é super importante esse aspecto. Numa situação que nós estamos hoje, numa situação de Covid, né, de pandemia, esse diagnóstico ele também se torna extremamente importante. Temos que identificar esses jovens que não estão conseguindo acompanhar as escolas numa modalidade diferenciada de ensino remoto. Temos que identificar os estudantes que dependem de alimentação escolar,
que precisam, para a sua nutrição, dependem dessa alimentação escolar, porque precisamos prover isso de alguma forma. Temos que preparar os professores para o ensino remoto e o ensino híbrido. Não se trata apenas de reproduzir o que se faz em sala de aula virtualmente pelo computador, né? Já está provado que os estudantes eles têm maior dificuldade de concentração quando estão fazendo um estudo remoto ou pelo computador. Então, nós temos que fazer uma adaptação das metodologias, da forma de ensinar, né? A questão também da interação com as famílias é extremamente importante, e o currículo também tem que ser um currículo inclusivo. Quando falamos de inclusão, no caso da pandemia, é necessário observar e fazer uma busca ativa desses estudantes, ver porque se eles realmente estão acompanhando, se eles estão abandonando as escolas, né? Porque a gente vê a nossa região, a região da América Latina, é a região mais desigual do mundo. Então, muitos estudantes que estão em áreas rurais, que estão em regiões mais pobres dos grandes centros urbanos ou dos países, que não têm equipamentos e condições de ter as tecnologias de comunicação nesse momento de educação remota. Então, o gestor educacional ele tem que pensar todos esses pontos. E pensando também, e para garantir, ele tem que pensar em todos esses pontos para poder garantir que os estudantes realmente continuem engajados, porque nesse momento da pandemia, o mais importante é nós deixarmos os estudantes engajados na aprendizagem, sem retroceder nos aspectos que já tinham alcançados, né? E, se é possível, também aprendendo ainda mais. Então, mas o principal ponto é mantê-los em contato com a escola, mantê-los engajados com o apoio das famílias, dos professores capacitados, nas melhores formas de estar avaliando. E o gestor, o secretário de educação, ele tem que ver qual é a melhor modalidade, forma que vai funcionar para a sua comunidade escolar. Então, por exemplo, eu estive essa semana conversando com a secretária de Educação de Oeiras, uma cidade muito pobre e pequena no interior do estado do Piauí, aqui no Brasil. Ela disse, a maioria dos meus estudantes não tem computador, não tem espaço para aprendizagem, então eles prepararam materiais adequados que remotamente eles puderam entregar aos estudantes, prepararam de uma forma conjunta com os professores, pais de alunos, trabalharam a rádio escolar, por exemplo, e conseguiram acessar e manter esses estudantes engajados num momento de pandemia. Então, é preciso nós fazermos essa avaliação do que é possível, porque na nossa região, por ser uma região muito desigual, nós vamos encontrar diversos estudantes com diversos acesso à tecnologia, alguns com acesso à tecnologia, outros sem acesso à tecnologia, outros com espaço físico suficiente nas residências e outros sem nenhum espaço ou tendo que dividir, muitas vezes, um telefone celular para uma série de alunos, tá? E o mais importante, então, é mantê-los engajados, evitar evasão. É importante que no planejamento seja incluída essa questão da busca ativa, do contato com as famílias, do contato com os estudantes. E seria basicamente isso nesse primeiro momento. Muchas gracias, Rebeca. Disculpas la Muito obrigada, Rebeca. Me desculpe a interrupção. Para quem estiver entrando agora, queremos dizer, quem já me conhece sabe que eu falo mais rápido. Eu estou falando um pouco mais devagar hoje, para que vocês possam acompanhar a interpretação simultânea. Estou anotando tudo o que vocês estão dizendo e agradeço particularmente os exemplos concretos que vocês estão dando, porque vamos retomá-los antes de passar a palavra para responder a primeira pergunta ao nosso colega Daniel Crespo, do Chile. Daniel,
Fique à vontade. Mariana, como vai? Cumprimento a todos que nos estão escutando. Vou tentar falar com economia de linguagem e mais lento, porque sei que temos uma tradução simultânea. Sobre a pergunta que nos reúne, que nos chama, qual forma de organização será necessária para continuar o caminho rumo à educação, à inclusão de todas as pessoas no processo educacional? É uma pergunta ampla, ambiciosa, e a primeira coisa, quero dar exemplos completos um pouco mais para frente, só para dar uma base que eu acho que é importante. Primeiro, estamos falando de inclusão. E quando falamos de inclusão, temos que falar de coisas concretas. Coisas que afetam a inclusão nessa pandemia tem sido, por exemplo, privar os estudantes de um espaço seguro e protetor como é a escola. Não ter garantido a tempo a presencialidade independente das circunstâncias. Não há maior exclusão do que privar um estudante desse espaço. Invisibilizar os estudantes é outra forma de exclusão. Não ter claro sobre onde está, em que lugar está cada estudante, em que ponto está. E para isso precisamos de diagnósticos, de avaliações. Permitir que os estudantes evadam a escola. A Rebeca falou sobre a importância de evitar a evasão. Então, quero falar em exemplos, mas antes eu quero falar, e já depois de ter apresentado a questão da inclusão, a melhor inclusão é haver uma sala de aulas onde todos os estudantes estejam protegidos, cada um dando o máximo de suas potencialidades. E o segundo é o planejamento, que muitas vezes nos confundimos, e eu gostaria de dizer aqui, esclarecer uma coisa, Mariana, se você me permitir. Quando nós falamos de planejamento, às vezes confundimos o que é o sistema educacional e o que é o sistema escolar. E aí já começamos mal uma política, o desenho dessa política. Então, eu quero ler uma definição de um livro de Javier Melgarejo, que se chama Obrigado, Finlândia. E ele define assim: o sistema educacional é o conjunto de influências educacionais que uma pessoa recebe desde o nascimento até a idade adulta, através de instituições, agentes e organizações formais de uma sociedade. É constituído com uma finalidade específica e diz, nesse sentido, não vive isolado do entorno, senão que convive com um sistema social que tem limites claros e o diferenciam de seu entorno. E tem subsistemas, o sistema escolar, o familiar e o sociocultural. O sociocultural inclui todos os elementos que tenham finalidades educacionais, por exemplo, a sociedade civil, todas as fundações, os centros de pensamento, uma biblioteca, uma ludoteca, um cinema, um teatro. Portanto, o primeiro ponto, por que eu digo isso? Porque quando queremos pensar em um estudante em concreto e queremos um sistema escolar inclusivo e achamos que para isso precisamos fazer leis para o sistema escolar, a lei de inclusão para o sistema escolar, e delimitamos isso, o que terminamos fazendo é sufocar as escolas, porque queremos criar uma sociedade inclusiva somente através do planejamento do sistema escolar. Então, primeiro é ir um passo atrás e ver como podemos fazer um planejamento para o sistema educacional que envolva os diferentes atores, os atores da sociedade civil, escolas de todos os tipos, municipais, particulares com subvenção, subsidiadas, atores que podem contribuir para diminuir essa lacuna, esse espaço. E não só pretender fazer um sistema escolar e também não pretender só que da noite para o dia, como Estado, vamos poder solucionar a questão da inclusão. Não vimos que as mudanças estruturais, pelo menos na experiência chilena, não têm dado uma grande diferença de qualidade, só mudar o sistema escolar, ou discutir quem é o dono do espaço da escola. A lei de inclusão, pelo menos no Chile, deu resultado questões relacionadas ao lucro, a ser remunerado por criar um projeto educativo, ou projetos que selecionam estudantes, ou
ou fazer com que pessoas possam contribuir com dinheiro para a escola, mas nada disso levou a melhorar a qualidade da educação. Portanto, só para terminar essa ideia, Mariana, eu gostaria de dizer que o importante é lembrar que não podemos fazer um planejamento só sobrecarregando o sistema escolar. E a segunda ideia é que esse planejamento deve chegar até a sala de aula. Temos que desideologizar as estratégias. Essa é uma primeira ideia. Ajustado a los 5 minutos, simplemente compartirles que ya nos acompañan más de 250 personas en vivo. Tenemos colegas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Cuba, Venezuela, distintas provincias de Argentina, distintos estados de Brasil, distintos estados de México, Uruguay y hasta desde España, lo cual nos alegra mucho porque sabemos que es un día de semana con múltiples compromisos laborales. Y como les decía al inicio y vuelvo a reiterar, el protagonismo lo tienen ustedes. Simplemente retomar, antes de pasar a la segunda pregunta, algunas palabras. Antes de passar para a segunda pergunta, saber que estamos falando do trabalho intersetorial e intersetores e com os trabalhos envolvidos nos processos educacionais. A importância da educação da perspectiva dos direitos. É algo que no início eu não deixei explícito, porque damos isso tão como algo dado, mas não sempre é assim. Muitas vezes o maior desafio é poder fazê-lo chegar à escola, como o Daniel dizia. Eu agradeço muito quando o Daniel nos trouxe isso de voltar à escola, que a política planejada chegue à escola. Amparo também falou explicitamente a questão dos direitos, à educação e do futuro da educação. E Rebeca falou sobre algo que também muitas vezes damos como algo dado, naturalizamos, e que deveríamos não naturalizar para poder agir sobre isso, que é o grande nível de iniquidade que existe em nosso continente, na nossa região. Sabemos que é o mais desigual do mundo, como Rebeca dizia, e acredito que o desafio maior agora é como combinar o papel do Estado, que achamos que deve estar sempre presente, e em colaboração, em parceria com diferentes atores sociais e prestando atenção, especialmente às populações mais vulneráveis, como Rebeca dizia, e essa questão de sair e fazer uma busca ativa dos estudantes e não somente esperar que com a modalidade híbrida possamos resolver rapidamente e cumprir nossos objetivos nesse contexto de pandemia. Vou passar, então, à segunda pergunta. Algumas questões já surgiram depois das respostas anteriores, mas eu vou ser rigorosa com o tempo. A segunda pergunta que organiza esta conversa tem a ver com quais problemas vocês acreditam que a pandemia revelou acerca das formas como os países e a região vêm planejando suas políticas e seus programas. Daniel falou sobre algo assim, se eu não entendi mal, a dissociação entre o planejamento em nível do sistema e no nível das escolas. E agora vamos aproveitar e vamos mudar a ordem para as respostas. Convido primeiro a Rebeca, que fala português, para saber o que mais ela pode nos responder, e ainda mais eu te cortei primeiro. Bem, a pandemia, ela realmente trouxe uma série de questões, né? E, na verdade, assim, são questões que já existiam, mas a pandemia acentuou esses problemas, né? Que, especialmente, o problema da qualidade educacional, das desigualdades existentes, né, dentro das nossas sociedades e também do sistema educacional. Mostrou que a maioria dos países da nossa região tem uma certa fragilidade em relação ao uso das tecnologias, né? Muitos países ainda não tinham efetivamente incluído a questão das tecnologias
nos seus sistemas educacionais, junto aos seus professores, capacitando-os, ou mesmo os alunos, e acentuou o problema da evasão e do abandono escolar. Muito provavelmente, ainda alguns países ou estados ou locais ainda não têm esses dados muito bem computados, mas já se sabe que a evasão ela foi desde a educação infantil até o ensino superior. Aqui no Brasil, por exemplo, mais de 200 faculdades foram fechadas durante esse período. No ensino, escolas privadas também foram fechadas. Os estudantes das escolas públicas também estão deixando de fazer suas matrículas para este ano de 2021. Então, é um problema que a pandemia trouxe, ou seja, em muitos locais nós já não tínhamos tanto um problema de acesso, como no Brasil, por exemplo, o acesso, por exemplo, à educação primária, ela já era dada, nós tínhamos um problema mais acentuado da qualidade, mas a pandemia retrocedeu de certa forma, fazendo a gente ter agora um problema também de acesso, o problema principalmente do acesso para as pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, né, como eu falei anteriormente, acentuando ainda mais essas desigualdades. E um último fator, para eu finalizar, nos meus 5 minutos, é que também a pandemia nos mostrou que os nossos sistemas educacionais têm trabalhado muito pouco as habilidades socioemocionais, ou seja, habilidades como a empatia, a autonomia para estudar sozinho dos estudantes, por exemplo, que já estão no ensino médio, o ensino médio, ensino secundário, né? E que, na verdade, a nossa região, então, mostrou, isso surgiu, né? E a gente percebe o quanto essa questão de não termos uma educação de qualidade tem afetado as nossas sociedades, né? Então, é fundamental que os gestores educacionais pensem em todos esses aspectos agora, quando vão reprogramar o retorno às escolas, tendo em vista que esse retorno ele muito provavelmente não será presencial, mas será híbrido, será de um formato híbrido, e esses fatores todos têm que ser previstos, em especial de priorizar as pessoas, os mais vulneráveis, os que devem ser incluídos. Obrigada, Rebeca. Só queria mencionar que... Eu só queria mencionar que também começaram a entrar colegas da Guatemala, da Honduras, também de Santo Tomé e Príncipe. Então, estamos da África, estamos muito felizes. Estamos mencionando os países na medida em que vamos lendo eles no bate-papo. Mas nem sempre é no ritmo que eles estão aparecendo. Agradeço da Rebeca, muito precisa, muito bem com o tempo. E nessa vez vamos mudar a ordem e vou dar a palavra para o Daniel. Daniel, você está listo? Está preparado? Então, começamos. Daniel, você está sem microfone. Agora sim. Agora sim. Muito bem, respeitando as indicações. Eu escutei com muita atenção a Rebeca, então, referindo-nos a problemas pontuais que vimos fruto dessa pandemia, eu quero dizer um problema óbvio, que é a lacuna gigante, uma lacuna muito grande que foi acrescentada ainda mais com a pandemia, quando a Mariana falou que eu estou responsável do programa Escolas Arriba, que resgata escolas que têm menor desempenho e justamente coincidem que estão localizadas em setores mais vulneráveis. É uma condição que temos, que não existe uma coisa que um estudante vulnerável, mas sim estudantes em contextos de vulnerabilidade. Então, justamente, a maneira de tirar eles, o lugar
desse contexto é a sala de aula. Não existem os estudantes vulneráveis. Isso que parece poético é muito importante porque está relacionado com as altas expectativas e como eu enfrento os desafios. E também acreditar na potencialidade dos estudantes. Esse é o problema óbvio, a lacuna gigante, a disparidade. Há pouco, o Banco Mundial publicou o dado de que 3 de cada 4 estudantes careciam das capacidades básicas que deviam ter para a sua idade. 3 de cada 4 na América Latina, pós-pandemia. Aqui, logicamente, é um grande problema que se acrescentou. E o segundo problema que tem nos preocupado é poder fazer um planejamento ágil. Mas se você não tem um Estado ágil que possa responder da noite para o dia às necessidades de uma crise, é difícil. Se nós, por burocracia, por leis, não podemos chegar amanhã com conectividade, porque é isso, a pandemia revelou que é tudo de um dia para o outro, é amanhã. E o Estado... não sei se Amparo, Rebeca, vocês também viveram uma coisa assim. Nós precisávamos 6 meses para chegar com conectividade, computadores. Nós aí tínhamos a variável de que o Estado deve tirar a burocracia e chegar com esses recursos na escola e dizer, eu confio em você. E eu não quero ser responsável de tudo como Estado. E do outro lado, um bom planejamento, com sensibilidade em crise. E uma das ofertas de formação que tem a Unesco, que também agiliza ao Estado, essa maneira de adiantar, de ir em frente do que pode acontecer. Então, temos a necessidade de um Estado que seja rápido com as respostas. Um terceiro problema é que nós nas escolas, na verdade, fazemos de tudo. O que os diretores diziam, desesperados, é que eu estou fazendo de tudo e nada dá resultados, nada funciona. E penso que essa é uma das coisas em que nós devemos ser muito responsáveis. Chega alguém com uma ideia e propõe isso e se transforma em um plano nacional. E vem outro com outra ideologia e também se torna um plano nacional. E os estudantes estão esperando que nós combinemos o que é mais importante. Então, alguma coisa há na base que não está funcionando. Nas escolas tem coisas que não estão funcionando, tanto a área acadêmica como a área socioemocional que não estão funcionando, que são duas caras da mesma moeda. Então, devemos voltar para as bases e a pandemia revelou isso, mostrou tudo isso. É onde nós temos que colocar o foco. Outra dificuldade está relacionada com tudo que eu já falei, mas eu quero mostrar como uma coisa à parte, que é a dificuldade de visibilizar os estudantes que mais precisam quando existe uma interrupção das aulas. E isso também é uma consequência da conectividade. Não vamos ficar apenas com a conectividade, não é só isso, mas há outro problema que é o valor que damos à educação. Quando nós decidimos que as escolas são a primeira coisa que fecham e a última coisa que abre, aí sim a conectividade passa a ser um problema. Mas nós devemos pôr todos os nossos recursos para que esse espaço seja priorizado. A conectividade não é um problema do Ministério da Educação, é um problema de obras públicas, de comunicação. Nós não devemos ser responsáveis desse problema. E apenas para encerrar, que eu sei que temos o tempo ajustado, nós destacamos problemas, mas também quero salientar 4 coisas positivas. A primeira, o envolvimento das famílias. Já falaram Rebeca e Amparo, a vinculação das famílias. O responsável do estudante está muito envolvido, foi tudo também muito acelerado, os assuntos digitais, a conectividade, que isso também pode ser um estopim para o aprendizado. E também a priorização dos planos de estudo,
nós priorizamos completamente. Nós temos o objetivo 1, 2 e 3. Nós devemos atingir um elemento, um nível de aprendizado básico, e nós priorizamos isso. Desculpem o alarme. E também o social, que nós revalorizamos isso. Obrigada, Daniel, mas o seu alarme vinha com um pouco de demora, atrasada. Surgiram muitos temas, surgiram muitas perguntas importantes relacionadas com os processos educacionais sustentados durante a virtualidade e que nem todos os grupos conseguiram sustentá-los. Depois desse bloco, vamos trabalhar especificamente nesse assunto. Agradecemos as perguntas e depois vamos voltar nelas. E vou dar a palavra para Amparo, para voltar nessas questões tão interessantes que já falaram. Obrigada, Mariana. Eu queria falar de 3 problemas que evidenciamos. No nível dos fundamentos educacionais, depois na gestão educacional, e em terceiro lugar, sobre a abordagem. No número 1, vimos a pouca flexibilidade que tinha o nosso modelo educacional. O plano de estudo estava muito centrado em planos estavam centrados no desenvolvimento cognitivo e não consideravam tanto os planos sociais e emocionais. Primeiro, agora as fichas pedagógicas estão sendo mensais e na área pedagógica foi um desafio muito grande. A diversidade etária era muito grande e a proximidade que tinham os docentes com a tecnologia. Na parte da avaliação foi importante mudar a avaliação cognitiva e começar a promover a avaliação emocional e cognitiva, e agora entregamos cada 3 meses uma avaliação diferente. E como foi realizada a educação e aprendizado nas casas dos nossos estudantes. Isso também nos fez fez uma mudança importante nas comunidades educacionais, porque muitas vezes os pais pensam que nas suas casas não estão aprendendo as crianças, e sim, estão aprendendo, talvez não no cognitivo, mas sim em outras habilidades. Nós queremos salientar essas outras conquistas dos estudantes. Também, por outro lado, dentro da gestão educacional, nós vimos que há muitas ofertas em que era mais difícil a modalidade à distância. Por exemplo, na educação média tecnológica, nós conseguimos nos aproximar e articular mais com o setor privado. Muitas normativas tiveram que ser flexibilizadas e, desculpem, não, também os sistemas de logística que nos permitiam a compra pública muitas vezes tinha que ser muito mais rápida, e a logística também, para chegar, por exemplo, na alimentação escolar, para encaminhá-la não às escolas, mas sim às casas, e conceitualizar a escola como um centro de distribuição para conseguir a distribuição, por exemplo, com o Ministério de Comunicação, por exemplo, de Wi-Fi, que ajude a... Sempre com foco na logística que a escola estava oferecendo. Então, a escola como centro da comunidade também foi importante. Também foi importante ver que os sistemas de informação tiveram e têm limitações importantes na pandemia. Agora podemos ter alunos matriculados, registrados, mas não temos a garantia de que estejam estudando, aprendendo. Então, nós devemos pensar, e estamos fazendo isso, devemos procurar mecanismos de busca
e de avaliar os mecanismos de aprendizagem. Como vamos chegar nessa tutoria, nessa nivelação e acompanhamento dos percursos de cada. E tem sido muito importante que nós consigamos organizar isso de uma maneira eficaz. Também, finalmente, sobre o tema da tecnologia, nós estávamos com a tecnologia subutilizada, agora temos uma maior aproximação à tecnologia, a nos apropriar da tecnologia e esperamos que as grandes lacunas de infraestrutura possam ser solucionados rapidamente. Então, há outro desafio, e que é de abordagem, é muito mais grande, que é conhecer e gerir a essência humana. E esse continua sendo um grande desafio de antes da pandemia e de depois da pandemia. O desenvolvimento da inteligência social, a formação de redes, o trabalho colaborativo, gerir a diversidade, a educação, ainda tem grandes desafios nessa área. Quando nós nos perguntávamos sobre os efeitos socioemocionais da pandemia, mais de um ano das escolas fechadas, nós ficamos mais surpresos do que antes, quando tínhamos os desafios das lacunas digitais. Em um ano, nós avançamos na área digital, mas temos ainda os temas humanos que a tecnologia não consegue reemplaçar, substituir. Obrigada, Amparo. Há tantas questões que, antes de passar para a terceira e última pergunta, eu queria salientar que uma coisa que está relacionada com a última coisa que você falou sobre flexibilizar sem perder a orientação. Esse é o maior desafio quando nós fazemos o planejamento educacional. O Amparo já tinha falado disso na sua primeira resposta. É preciso flexibilizar os mecanismos burocráticos que em algum momento serviram para organizar os processos, mas que em situações de emergência nos dão um limite mais do que nos ajuda. Então, eu não sei se escolheria a palavra flexibilização, mas talvez utilizaria um planejamento situacional, nos adaptar às situações que vão surgindo, ou o conceito de planejamento com sensibilidade às crises, sempre considerando e tendo muito presente qual é a nossa direção. E a Rebeca já mencionava, eu relaciono isso com o que já falou o Daniel, que a pandemia não apenas acentuou disparidades já existentes, mas também diminuiu o crescimento, o avanço de alguns crescimentos educacionais. Também falar a importância de atender aos grupos mais vulnerabilizados em seus direitos. E o Daniel fazia uma referência interessante. Não são as pessoas as que têm a vulnerabilidade, mas sim são os seus direitos que estão vulnerabilizados. E aqui, do IPE, e do nosso mandato, e vocês, como gestores da educação, e a sua responsabilidade, como isso nos questiona, não apenas a partir da virtualidade, mas sim do que nós entendemos como políticas digitais, como eu já falei. Vamos aprofundar nesse assunto na segunda parte dessa jornada, mas sim recuperar tecnologias que nós considerávamos tradicionais, mas que agora resultam muito úteis nesse contexto. Antes de passar para a última pergunta, quero salientar duas questões. A questão da empatia, que surgiu, e o socioemocional, eu relacionaria essas duas questões da minha parte profissional e pessoal. Não tenho dúvidas que a pandemia gerou tudo isso. Nessa situação em particular, eu não gosto de falar de crise como oportunidade, porque penso que há crises que geram custos tão altos. Nós podemos pensar em aprendizados para o futuro, mas eu não chamaria de oportunidade essa crise. Aqui eu não acredito na vocação pedagógica sobre o universo e a pandemia. Eu também quero destacar um conceito polissêmico que teve muitas acepções ao longo dos anos,
que é a qualidade educacional. E aqui no INPE nós consideramos a qualidade como a inclusão de todas as pessoas. E aqui eu gostaria de dizer de fornecer a todas as pessoas os conhecimentos relevantes para que todas as pessoas possam realizar o seu projeto de vida. Vamos para a última pergunta. Há muitas perguntas no bate-papo. Eu ainda vou ser mais antipática porque há muitas perguntas. Eu vou escolher as últimas contribuições desse bloco com relação à pergunta de por que é necessário, ainda mais que nunca, gerir desculpem, foi falado sobre isso e agora vamos falar 3 minutos sobre essa questão e agora vou mudar a ordem sobre como vão aparecendo os colegas. E agora eu dou a palavra para Daniel. Bien, a ver, porque es importante. Muito bem. É importante, primeiro porque sem um planejamento é impossível saber por onde começar. E quando há uma crise, isso acontece no nível macro ou no micro. Se há uma crise no estabelecimento, numa escola ou num país, a primeira coisa que a gente faz é diagnosticar. A primeira coisa que a gente faz é juntar informação para poder melhorar a tomada de decisões. Portanto, quando não há um planejamento, às vezes a gente começa a fazer coisas e precisa se certificar, porque há pouco tempo, poucos recursos, que tudo que a gente fizer tenha um impacto onde precisa ter. Essa é a importância do planejamento. A segunda coisa é porque sem o planejamento você também não pode ter respostas locais eficientes. E é isso que eu gostaria de dizer. Muitas vezes, porque ser inclusivos, entendemos isso como ser inclusivos, achamos que é o Estado que tem que garantir que exista essa inclusão e, para isso, começa-se a colocar leis e rigidez e processos no sistema escolar. Quando, ao fazer isso, se deixa de lado diferentes tipos de projetos educacionais. Por exemplo, vou dizer um exemplo chileno, que ao fazer uma seleção, a gente ganha uma coisa e perde a outra. Se um estabelecimento queria, por exemplo, ter um selo de excelência acadêmica, e você pode compartilhar isso ou não, mas, se não, deixa de existir. E, então, quando eu procuro fazer uma coisa que não seja centrado no local, dando autonomia para o local, no âmbito local, muitas vezes, sem querer, eu já estou matando essa inclusão. E quando há um planejamento, isso me permite dar autonomia ao âmbito local, para que as soluções sejam locais. E sempre as melhores soluções são territoriais, são locais, porque são eles que conhecem a realidade, conhecem o que está acontecendo, sabem onde tem que apostar. Portanto, sim, o Estado tem que garantir a inclusão. Para mim, esse planejamento, o Estado tem que garantir a autonomia e a capacidade de resposta no âmbito local e dar os recursos necessários para que isso seja possível. Em terceiro lugar, já falamos antes, um planejamento com sensibilidade em crise não é uma palavra bonita. E, no fundo, assim como a crise que tivemos agora, vamos ter outra no ano que vem. No Chile, sempre estamos brincando que quando vem o próximo terremoto, porque já faz tempo que aqui o tempo e as condições sísmicas fazem com que haja outro terremoto. Então, queremos nos planejar para reagir a isso. E acho que o que temos que garantir é que não haja uma interrupção do processo de ensino e aprendizado, que aí é quando a gente valoriza a educação. Não por uma eclosão social, como o que aconteceu aqui, em que muitos estudantes ficaram fora da escola por mais de 3 meses, ou não por períodos de problema de baixa acadêmica, como nas férias, que também deveríamos facilitar recursos, como brincadeiras, para continuar esse aprendizado de maneira lúdica, e não por uma pandemia e não por um terremoto. Como podemos conseguir que exista uma estrutura tão flexível e que dê tanta autonomia, que os recursos estejam disponíveis para que esse processo não seja interrompido? E, por último, porque no Estado, em geral, e acho que na América Latina é um aprendizado que precisamos,
existe pouca cultura de avaliação, muita cultura de execução, mas não de avaliação. Não avaliamos o que fazemos, não medimos o que fazemos. Isso é uma coisa muito importante. Exemplos concretos, porque pediam exemplos concretos no chat. Vou dizer um muito geral e não vou me aprofundar, porque eu devo ter uns 40 segundos só para falar. Mas no Chile, pelo menos, o que nós fizemos foi gerar um plano que se chama Chile se recupera e aprende, que tem 3 âmbitos gerais. Eu convido vocês a conhecer esse programa, que é recuperação e nivelação do aprendizado, questões socioemocionais e retenção e não evasão escolar. Nesses focos, colocamos todas as nossas forças. Gostaria, em outra ocasião, de poder aprofundar mais nesse projeto. E, por isso, Mariana, acho que é tão importante o planejamento. Acho que não é só uma questão teórica, e sim uma coisa que tem que trazer à prática. O diagnóstico, soluções locais e que exista sensibilidade e monitoramento do que fazemos. Muito obrigada, Daniel. E antes de voltar às intervenções de vocês 3, vou passar a palavra para Amparo. Muito obrigada, Mariana. Quanto à necessidade de fortalecer as capacidades de planejamento, acredito que, em primeiro lugar, porque hoje, mais do que nunca, temos contextos heterogêneos. As heterogeneidades se aprofundaram e queremos garantir acesso, permanência e término da trajetória educativa com inclusão e equidade. Para isso, o planejamento tem que ser flexível, concentrado, pertinente, e isso requer um trabalho muito detalhista para observar cada oferta educacional, suas características específicas de todos os grupos de comunidades educacionais, especialmente os mais vulneráveis, tanto no planejamento e gestão das políticas públicas, que nossos sistemas estão muito marcados pela gestão de programas e projetos, como no microplanejamento, que é como dizemos no Equador, no detalhe da oferta e da demanda educacional, como, por exemplo, como fazemos fóruns, como se atribuem aos docentes, as vagas nas escolas. Geralmente pensamos isso para a educação básica, mas agora há milhares de especificidades que também podemos flexibilizar as modalidades. Por exemplo, de agora em diante, as modalidades nas zonas rurais vão ser muito diferentes do que nas zonas urbanas. As necessidades específicas da comunidade educacional vão estar também em ritmos diferentes. Por exemplo, no Equador, a incidência da pandemia tem sido muito menor na zona rural do que nas zonas urbanas, e acho que é assim em todos os países. E isso nos permite ter um planejamento diferente nesses contextos. E também porque a pandemia nos trouxe uma crise econômica gigante, cada vez há menos recursos, e partindo do suposto que os países não reduzam o investimento na educação, o valor absoluto sim se reduziu. Então, temos que planejar mais e mais rápido para que esse investimento seja eficaz, seja eficiente, seja pertinente, para que possa se dar com flexibilidade de forma rápida as reatribuições de professores, alinhamentos claros gerais para harmonizar e serem executados facilmente nos territórios. E para finalizar, também acho que quando podemos fazer internamente um resumo daquilo que foi aprendido, de que desafios nós temos pela frente, por exemplo, quero compartilhar com vocês no Equador o exercício de futuros na educação. Nós temos vozes muito importantes, a educação sobre o ambiente e a natureza e para sua proteção, a compreensão leitora como uma grande porta de entrada para gerar oportunidades de conhecimento e desenvolvimento integral, uma educação que responda às necessidades de empregabilidade e empreendimento, educação para uma cidadania global, que está interconectada, mas que deve contar com valores, com sentido crítico e com responsabilidade. Se queremos promover a inovação, temos que o sistema educativo deve premiar a inovação de nossos estudantes e docentes, e sempre a cultura e a língua como elementos fundamentais para realizar a inclusão, dando ênfase e a relevância que tem a educação intercultural bilíngue e a educação em países tão diversos como o Equador.
Então, nesses 3 aspectos, eu me centraria no porquê é importante nos aprofundarmos nas capacidades de planejamento educacional. Muito obrigada. Obrigada a você, Amparo, como Daniel, sempre com precisão, respondendo e se ajustando aos tempos. E agora sim, Rebeca, temos o fechamento com você. Depois vamos passar às perguntas. Obrigada, Mariana. Bem, em primeiro lugar, né, com relação a fortalecer as capacidades de planejamento, em primeiro lugar, nós temos que pensar qual é o nosso objetivo. Então, nós temos que pensar em construir uma educação de qualidade, equitativa, inclusiva, ou seja, considerar que é um direito de todos, né? Então, o nosso grande objetivo é o nosso ODS 4, que todos os países da região são signatários. Um ponto muito importante é perceber que a pandemia pode se transformar em uma grande oportunidade de avançarmos, né? Mas, para isso, é necessário que haja investimento dos governos nesse momento. Então, não existe prioridade e planejamento sem você ter um bom orçamento, um bom financiamento. Então, há necessidade de um maior investimento em muitos países por conta de poder suprir as necessidades do momento atual. É um momento excepcional, um momento diferente, é um momento que temos que agir com rapidez, e é importante, então, esse investimento também financeiro no campo da educação. Aí vem tudo que os meus colegas já colocaram, a questão da informação, do diagnóstico, traçar parcerias. Há um trabalho em rede que nós fazíamos aqui no Brasil, de muito sucesso, para combate da violência no campo da educação, das escolas, e obviamente esse formato de redes, de parcerias, ele pode ser retomado, envolvimento das comunidades também nesse planejamento é importante, e levar sempre em consideração que, em primeiro lugar, nesse momento de pandemia, é a saúde dos nossos estudantes, dos nossos professores, da comunidade escolar, é a segurança, dar a eles um formato, uma modalidade que possa garantir a saúde e a segurança. E, nesse ponto, eu gostaria de destacar que, no planejamento, é importante ter essa intersetorialidade para trazer aspectos que podem contribuir, por exemplo, com o retorno seguro e saudável às escolas. Então, por exemplo, a vacinação dos professores. Isso é muito importante. É muito importante que os professores tenham acesso rápido às vacinas, para que possam voltar às aulas de uma forma mais segura. E trabalhar também a área de desenvolvimento social, uma intersetorialidade com a área de desenvolvimento social, para poder identificar esses contextos de vulnerabilidade, essas crianças que estão nesses contextos de vulnerabilidade, e poder promover que elas realmente retomem os seus estudos, possam ter uma aprendizagem de uma forma saudável, segura e com qualidade, e incluindo a todos. Então, assim, basicamente, esse momento da retomada do planejamento, ele deve considerar isso, e é importante que nós pensamos de uma forma otimista, transformando esse momento que estamos vivendo de crise, de pandemia, numa grande oportunidade para que haja um avanço, para que possamos inserir as tecnologias, as novas tecnologias, para que possamos trabalhar a formação dos professores nas novas tecnologias, nas habilidades socioemocionais, que agora vão ser muito importantes, porque os nossos jovens perderam avós, perderam pais, estão com medo da doença, não estão podendo se socializar com seus amigos, então é importante ter esse aspecto também muito bem trabalhado. Então, eu vejo isso tentando transformar esse momento, que é um momento de crise, numa grande oportunidade de avanço, mas, para isso, precisamos realmente de investimento, de vontade política, de recursos financeiros e de uma grande união em torno de um grande objetivo, que é ter uma educação transformadora, de qualidade, inclusiva para todos. Gracias, Rebeca. E vinculando Obrigada, Rebeca. E
associando a última coisa que você disse, Daniel também falou sobre isso, quando falou da educação como prioridade para os diferentes governos, e, inevitavelmente, isso se associa ao orçamento, o Amparo também falou sobre isso, que já partindo da base de que o orçamento não muda em termos absolutos, esse dinheiro vai dar para menos ações, então isso implica também um grande desafio. E associado a isso, termos de ter vontade política refletida no orçamento. Eu associo isso com o papel dos escritórios da Unesco de trabalhar para promover essa vontade política. Porque vocês três disseram, a educação é um direito, e o que queremos é sair do papel do papel em termos de discurso, né, de dizer que é um direito, mas para que seja realmente uma coisa que seja concreta. E em relação a isso, vai não somente a linha de formação do IPE, mas todas as linhas de trabalho do Instituto. Antes de passar às perguntas, que agora eu vou trazer uma para cada um de vocês, e para respeitar, porque eu deixei de cumprir várias promessas com o Fernando, com colegas participantes que estão esperando o segundo bloco. Então, vou tentar fazer uma certa mágica, sem perder muito conteúdo. Gostaria só de esclarecer que estão nos perguntando pelo WhatsApp e pelo chat se as inscrições já estão fechadas para o programa regional. Nós decidimos prorrogar. Nestes minutos, meus colegas vão colocar aqui que estão nos bastidores, vão colocar o link para essas inscrições. Eu agradeço muitíssimo a eles, porque sem esse trabalho deles, nada disso seria possível. Então, eu queria destacar isso. As inscrições ainda estão abertas, não por muito mais tempo, porque já começamos com a primeira proposta no dia 6 de abril, a primeira formação, e precisamos dos dados uma semana antes. Mas é claro que vocês estão convidados para participar. E antes de fechar, eu vou dizer quais são as propostas de formação que temos para 2021. E antes de passar às perguntas, eu quero falar também uma coisa que saiu, mas que apareceu, mas não foi explicitado, que os exemplos de vocês trouxeram. Quando eu falava sobre uma crise com um custo tão alto e ver que aprendizagens podemos tirar disso, isso é um comentário profissional, mas também pessoal. Que impressionante pensar que a escola tradicional, que já vinha mostrando suas limitações faz tempo e não conseguíamos resolver a partir dos estados nacionais, federais ou subnacionais, com tentativas isoladas, mas sem a possibilidade de intercâmbio para criar sinergias nesses esforços, a pandemia nos obrigou a isso. Foi necessário fechar e lidar com o que tínhamos. Então, acho que aí sim é uma oportunidade para garantir, como dizíamos, a todas as pessoas o direito à educação, através de fazer essa transformação que já era necessária do formato da escola tradicional. Por isso, a primeira pergunta que fizemos. Mas agora eu volto para vocês, que, como eu disse, vocês são os protagonistas deste encontro. A primeira pergunta, tivemos que selecionar 3, eu peço desculpas. Há comentários muito interessantes também, que eu vou ler rapidamente. A primeira pergunta é para a Rebeca. Valéria faz essa pergunta. Nesta flexibilização do sistema que se originou devido à situação sanitária, como garantimos o atendimento aos setores mais vulneráveis quando não têm acesso à virtualidade, por exemplo? E sobre esta mesma pergunta, enquanto a Rebeca pensa a sua resposta, que ela já deve saber, Américo faz a seguinte pergunta. A intenção de propor espaços de educação com inclusão, poderíamos pensar na diversidade metodológica enquanto chega a tecnologia? Então, o sistema de um mapeamento sincero das tecnologias que cada grupo de estudante tem disponível para abordar metodologias inteligentes e específicas para esse grupo através de seus professores. Obrigada. Obrigada, Mariana. Bem, é uma pergunta assim,
difícil, ao mesmo tempo não tão difícil, né? Como garantir, né, então, essa atuação? Então, a gente tem 2 momentos. O primeiro é o papel do educador, das escolas, no momento emergencial. Nesse momento, você tem que trabalhar com o que você tem disponível. Então, se eu tenho uma comunidade que não tem acesso à internet, que não tem internet rápida, que não tem equipamentos, eu vou trabalhar com outras formas de acessá-la, né, para que ela, como eu disse, tenha um mínimo de engajamento nos seus estudos. Então, eu vou produzir materiais, fazer esses materiais chegar a essas crianças, vou utilizar rádio comunitária, vou utilizar o formato que eu tiver, isso num momento emergencial. Num segundo momento, é extremamente necessário que nós possamos, se nós vamos ter exatamente um ensino híbrido daqui para frente, onde a gente vai ter uma parcela dos estudantes que vão estar nas escolas e outra parcela que vão estar fora das escolas, nós temos que oferecer a tecnologia para essas pessoas, né? Então, é muito importante que os governos pensem em incluir nos seus planejamentos o acesso à internet rápida, o acesso a equipamentos, a formação dos professores para garantir que eles saibam fazer esse ensino híbrido, porque o ensino híbrido ele é um ensino que trabalha a tecnologia e também a sala de aula, mas ele precisa ter os processos corretos pedagógicos didáticos para a utilização dessas tecnologias, tem que ter formação para isso. Então, mas é importante que os governos pensem que eles têm que prover essas questões que não estão na comunidade, ou seja, se a comunidade não tem acessos a tecnologias de comunicação e informação, nós temos que dar acesso. E no momento enquanto nós não temos esse acesso, nós temos que fazer com que essas crianças que não têm acesso sejam priorizadas para estar nas escolas no momento que for possível estar, no momento em que a situação epidemiológica e de saúde puder fazer com que possamos reabrir as escolas. Então, um pouco isso, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, de tato, um pouco de criatividade para poder pensar soluções e inovar nesse momento difícil. Gracias, Rebeca. Obrigada, Rebeca. Agora eu vou passar uma pergunta para Amparo, que nos faz uma colega de Santo Tomé e Príncipe, que é como colocar o papel de um planejamento coerente na educação, quando nós sabemos que as disparidades são tão grandes e tão loucas, e a pobreza dos países não permitem satisfazer em tempo e forma essas condições básicas para ensinar a aprender nas salas de aula. E eu acrescento uma subpergunta, eu sei que tem muitos pontos, e como incluir os professores e docentes nos processos de planejamento e tomada de decisões. Quase nada essa pergunta, Amparo. Obrigada. Eu vou começar pela última parte da pergunta. Eu penso que o desafio mais importante que é o impulso dos processos de diálogo, de agir em redes, mais do que nunca, devemos nos escutar e ter uma corresponsabilidade. Esses espaços ajudam a identificar as características específicas de cada região, de cada território, de cada grupo vulnerável. Esse trabalho muito detalhado que eu já falava, de filigrana, quando eu compartilhei as minhas respostas. Essa é a melhor maneira de fazer um planejamento, ter uma fotografia muito detalhada de cada uma das realidades, porque não temos uma única realidade em cada país, temos múltiplas. E ainda em cada escola temos múltiplos grupos. Então, a construção participativa desses processos de planejamento ajuda muito, porque não apenas identifica o que nós deveríamos fazer, mas também quem pode resolver.
e vai reunindo vontades, porque não apenas existe um único responsável da educação, como o Estado, como grande responsável dos direitos, tem um papel fundamental, mas também há governos locais, existe a cooperação internacional que nós, como sistemas educacionais, devemos ajudar, promover e harmonizar. Existe também o setor privado, que também está interessado que a educação se dê bem, também há associações de pais, de docentes, agremiações, sindicatos, principalmente para os termos de discapacidade, os pais das famílias estão muito bem organizadas. E todas essas vozes identificando os problemas e sendo responsáveis em corresponsabilidade e indo para os desafios da educação, geram uma voz muito forte que nós conhecemos como advocacia em espanhol. Mas é a sociedade civil, a advocacia, que é a sociedade civil que demanda esses orçamentos e faz essas demandas, mas também diz eu posso me corresponsabilizar. Nessa pandemia nos fez pensar na organização menor, mas micro. Se eu estou vivendo em blocos e é um espaço comunal e a escola está fechada, como eu posso me organizar para organizar, por exemplo, a conexão à internet e a solucionar problemas? Todos fomos empurrados a procurar melhores recursos. Isso é o que eu queria contar a partir da experiência que tivemos no Equador. Obrigada, Amparo, para você também, porque são exemplos bem concretos que nós precisamos, como dissemos no início. A pergunta do que, pelo menos, as pessoas que estamos participando do desafio, o desafio maior é o como. E a promessa que eu tenho com o meu colega Fernando, que vai moderar o segundo painel, é ter alguns minutos para a última pergunta, que é uma reflexão sobre a importância de voltar para a instituição educacional. Seria pertinente ouvir os seus esclarecimentos, que a pergunta vem do México e comenta que a experiência pedagógica tem sido fortalecida dadas as condições que durante um ano nos mantiveram nas nossas casas. O desenho de planejamentos permitiram à comunidade indígena em São Luís de La Paz, em Guanajuato, 80% de estudantes estiveram com resposta. O que acontece com os outros estudantes? Como podemos fortalecer, como podemos atender a esses outros estudantes? Eu quero felicitar a Rebeca e Amparo, que me tiveram escrevendo sobre essa última resposta, mas eu entendi as respostas chaves muito bem. Para Inácio Broni, que formula a pergunta, também meus parabéns e meus cumprimentos para o México, porque o que ele fez, ele deu na pergunta, na verdade é uma resposta. Eles deram uma resposta para um contexto local, e essa é a chave. No Estado, nós podemos fazer muitas coisas, mas devemos garantir essa autonomia. Sobre a diversidade metodológica, eu vou comentar apenas umas coisas que fizemos aqui no México como uma lista, por se é útil para tirar ideias. O primeiro foi um esforço conjunto com a sociedade civil para disponibilizar o canal de educação. Fizemos um convênio para fazer aulas por rádio também, que é um meio de comunicação com penetração como rádio. Material impresso para 460 mil estudantes que não tinham conectividade, tarefas simples, diárias, muito lúdicas. Também tablets, computadores, também gravamos coisas em pendrive e deixamos
um a um, para que eles puderam descarregar as tarefas. Também fizemos jogos que, por exemplo, aqui eu tenho esses jogos chegavam nas casas, que era para estimular o aprendizado de matemáticas e também de vinculação. Chegou nos centros de estudantes, ENAME, que tiveram um problema, que tiveram, por exemplo, problemas intelectuais ou familiares. Uma coisa tão simples como um jogo. Também criamos uma rede de tutores do Chile, que também os estudantes podiam convalidar a prática remotamente, porque não podiam fazer a prática nos centros de estudo, e também um plano para recuperar na última parte do ano a vinculação, sim, planos de estudo, mas principalmente o relacionamento. Também o programa de nivelamento de aprendizado, que tem material de nivelamento especificamente, e também fizemos capacitações híbridas, mas com classes de demonstração, ou seja, os docentes podem ver a outros docentes pelo menos uma vez por mês dando aula para os estudantes. E, apenas para encerrar, o assunto não é a conectividade, a conexão. Esse é um problema, mas esse não é o problema, é o valor que nós damos à educação. Porque hoje não há conexão, primeiro, nesses estabelecimentos e sim há nas empresas. Esse está relacionado com o valor que damos à educação, porque as escolas são a primeira coisa em fechar e a última coisa em abrir. Está relacionado com o valor que nós damos à educação. Obrigada, Daniel. Bem, já disse, não nos podemos estender, só que ficou aí pendente uma coisa que você falou, essa resposta que eu não tenho uma resposta, porque a conectividade está antes a conectividade está nas empresas. Isso também nos questiona sobre o papel dos estados. Como é possível que as empresas possam resolver isso, mas não as obrigações e responsabilidades que tem o Estado com os seus cidadãos? E nessa perspectiva que nós compartilhamos do IPE e que nós queremos fazer proativos e efetivizar o direito à educação. Antes de fechar e de dar um agradecimento enorme, todos os comentários no bate-papo estão relacionados com agradecimentos sobre o que falaram Amparo, Daniel e Rebeca, apesar da interpretação simultânea, porque eu vou falar devagar, porque estava falando muito rápido e é difícil, é muito difícil satisfazer a todos. Mas nós vamos nos unir à batalha pelo direito à educação. E eu quero me agregar uma ideia que nós compartilhamos no IPE, na equipe da educação, que é esse conceito de não sabemos se queremos voltar para a velha normalidade, queremos aproveitar finalmente que a pandemia nos deixou contra a parede para fazer uma coisa diferente. E no IPE nós estamos ao serviço para promover isso que eu falei, para fazer de uma maneira proativa, não esperando na escola, mas sim sair para procurar os estudantes e procurar o que acontece com esses grupos, com suas famílias. E o que nós falávamos no começo, essa interrupção da presencialidade que em todos os países foi tentado de substituir pela virtualidade, mas que, na verdade, esse vínculo de presencial não é substituído totalmente. Então, vimos que estudantes que tinham risco de abandonar os estudos, diretamente se ficam desvinculados da instituição, e muito tempo, é um ano. É muito difícil fazer que eles voltem ao sistema educacional. E ali há um papel do planejamento das políticas educacionais que é chave.
Nós já falamos da importância do planejamento para dar um contexto às soluções que não percam a orientação e dando prioridade, priorizando, porque em situações de emergência é quando é mais necessário ter uma guia para onde devemos nos dirigir e bem claro quais são as prioridades. Nós sabemos se nós, em uma situação de emergência, não temos isso claro, as soluções não vão ser eficazes. No bate-papo, meus colegas deixaram as opções de formação desse ano. Também viram que as pessoas que participaram do painel finalizaram esses cursos. Não estou dizendo que toda a sua sabedoria venham desses programas de formação, mas são claros exemplos em que essa formação serviu. Nesse ano também vai ser implementado o programa regional para a América Latina, mas também incluímos colegas da África e também estão presentes nas estratégias de meio termo, a cooperação sul-sul, e poderíamos falar muito sobre o sul geopolítico, e eu recomendo ler o Sousa Santos, um politólogo do Portugal, que fala muito disso, também políticas. O programa regional está implementado em formato bilíngue, em português e espanhol, que também é uma riqueza adicional. Temos o curso virtual de planejamento de crises, tanto em espanhol como em português. Aí o Daniel recomenda. E o programa virtual de formação em políticas de avaliação, porque muitas vezes tem surgido o tema da avaliação e a falta de avaliação na América Latina. Pessoalmente, eu penso que existe a avaliação feita, mas muitas vezes não conseguimos levar em conta essa informação que essas avaliações podem nos dar. Então, bem, ali está a oferta, vai ficar esse link gravado, vamos publicar ele. Uma vez mais, eu quero agradecer infinitamente o seu tempo a vocês, participantes, reiterar as saudações do nosso diretor. Para mim, sempre uma honra, não deixo de aprender de vocês. E, bem, espero ver todos vocês no segundo bloco da jornada de hoje e nos programas de formação. E vamos lembrar, lamentavelmente, não estamos no mesmo barco, é um continente muito dispar, são muito diferentes os meios de transporte em que essa tormenta surpreendeu o mundo, mas para nós, que estamos aqui presentes, principalmente como moderadores, o equipe, os painelistas, é uma responsabilidade que não é possível renunciar de caminhar para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 4, caminhar para ele, e então eu me despeço agradecendo uma vez mais. Muito obrigada.